Bom dia, meus queridos. Sexta-feira, um dia alegre. Nasci hoje, completando 59 anos de existência, com a graça de Deus, que eu tenha muitas alegrias ao longo ainda do caminho que me resta. Que a gente só quer isso: paz, tranquilidade e saúde. Só isso já está bom. E hoje também é dia muito especial, dia de uma nova série da história das religiões. É uma série que eu quero explicar para vocês. Eu sou professora de teologia, tenho a minha fé católica, sou professora de história também. Então, não vou fazer durante esse curso de História das Religiões juízo de valor de religião nenhuma. Eu vou colocar a vocês a história, a introdução à história dessas religiões, como se formaram, quais são os princípios básicos, para que nós possamos também conversar e entender o outro. Nós temos que ter esse diálogo interreligioso, um diálogo ecumênico com os outros. E é para a gente poder entender um pouquinho melhor o outro, para que possamos fazer e ter esse diálogo constante na nossa vida. E é muito importante entender a fé do outro. Eu não pratico a fé do outro, eu estudo a fé do outro. E isso é importante para o nosso diálogo. Não se esqueçam que nós temos também a apostila, que vai ter um conteúdo maior, né? Porque esse curso eu dei na faculdade 1 ano e meio, 4 horas por semana. Então, é um curso longo, mas dentro da apostila vocês vão ter todo o conteúdo. Aqui nas aulas eu vou falar um pouquinho, né? Para não ficar muito prolongado. E espero que vocês gostem, que é um fascinante, é um estudo fascinante, eu gosto muito. Então, eu aqui vou colocar esse curso, nós vamos ter 3 apostilas. Então, esse curso vai ser dividido em tópicos, né? Então, primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo. O primeiro módulo, nós vamos falar sobre homem, fenômeno religioso. Eu só posso conhecer a religião se eu entender esse fenômeno religioso na humanidade. Depois nós vamos falar sobre as religiões do Oriente Antigo e as religiões do Vale do Indo. Essa é a primeira apostila. Na segunda apostila, nós vamos falar do caminho do monoteísmo, judaísmo, a herança clássica, que é o cristianismo, os confrontos dos santos, que é o Islã. Na terceira apostila, nós vamos falar da reforma protestante, das crenças religiosas africanas e religião e modernidade. E assim nós fechamos o curso da História das Religiões. Não tenham pressa, é muito conteúdo, mas espero que vocês sejam fortes, continuem assistindo às aulas, adquira a apostila, leia em casa, que isso é muito importante, a apostila, para a gente ter uma noção melhor do que a professora está falando aqui. O ideal seria, eu sei que isso é muito difícil, o ideal seria vocês lerem a apostila, né, antes, para que depois assistisse às aulas, aí vai acompanhando, que assim, às vezes você tem uma dúvida, e eu na aula online, eu tiro essa dúvida. Então, é importante que vocês tenham a apostila para ter um curso melhor. Quem não puder, aí é outra coisa, vai assistindo às aulas, vá no canal, se inscreva, dê o seu like. Vamos falar um pouco sobre o homem fenômeno religioso. O homem sempre teve eternamente em busca de si próprio. A única certeza é a nossa busca da religação. Religião vem da palavra religare. Essa religação do homem com um transcendente, que aí
cada religião vai dar um nome, tá? Por isso que nesse momento nós vamos falar de transcendente, de procura de ter um equilíbrio da sua essência. Nós somos corpo e espírito, existência, corpo, essência, nosso espírito. Então, o homem está sempre à procura de ter um equilíbrio espiritual. Assim, um aspecto vital do humano é a busca incessante dessa harmonia individual e também com todo o cosmos, com todo o universo, porque nós somos parte integrante desse universo. Então, nós temos que viver sempre em harmonia. Esse sentimento é que vai originar todas as religiões. A salvação, o nirvana, a reencarnação, todos esses conceitos religiosos vão à busca de uma origem, do seu encontro com um transcendente. O ser humano, em todos os tempos, em todas as civilizações e cultura, tiveram essa necessidade de se relacionar com algo transcendente, com algo superior a ele. Vamos ver que através do fenômeno religioso, que o homem é um ser por si religioso. O homem está separado de Deus, por isso procura esse religar com Deus. O homem tenta fazer algo para se religar, por isso a religiosidade é para que eu esteja sempre em contato com um transcendente. Eu busco isso na minha vida para que eu tenha equilíbrio. E quem é que faz esse religar? É Deus. Deus vai me religar, me dá esse equilíbrio, me dá a minha salvação, a esperança, a vida eterna. Se eu não creio nisso, a minha vida é ébel, é oca, é vazia. Então, a importância da religião na vida do homem, da espiritualidade. O que é religião? Vamos entender um pouquinho mais. É o religar deste homem ao transcendente. Religar quer dizer unir outra vez. Essa palavra vem do latim, né? Religar. Então, esse religar. Reeleger, uma nova escolha. O aspecto objetivo, conjunto de crenças, leis e ritos em um ser superior com o qual o ser humano se relaciona. O aspecto subjetivo é o reconhecimento por parte do ser humano que ele é dependente desse ser superior, o qual vai se submeter através das crenças, dos dogmas, das leis e dos ritos. Toda religião tem rito, toda religião tem preceito. E nós vemos que esse religar é um retorno, é um equilíbrio da nossa própria existência. A transcendência é um conjunto de capacidade que nos permite ir além do nosso próprio ser, ao encontro do outro. Isso significa que a nossa realização pessoal não se faz por via de isolamento. Comunidade, como é importante a religião, porque ela nos traz o senso de comunidade, de pertença a um grupo. E isso nos faz ter esse relacionamento com o outro. Quantas pessoas estão sozinhas, abandonadas? Quantas mães que não têm os filhos por perto? E dentro da religião,
não importa qual seja. Dentro dessa comunidade, ela passa a adquirir um sentido de pertença, ela passa a ter um cuidado, um irmão cuidando do outro. E isso é fundamental para a nossa existência, para que não nos sentirmos tão abandonados. Porque nós precisamos também do outro. Então, a religião é muito importante nesse sentido. Vamos ver agora as formas religiosas. Teísmo, Theos, vem da palavra Deus. Teologia, estudo de Deus. Então, Theo quer dizer Deus. Teísmo, Deus é o único ser supremo, infinito, absoluto, espiritual e pessoal. É criador, é Deus revelado, é Deus que age nas criaturas. Deísmo, que também quer dizer Deus, crê em um único ser supremo, espiritual e pessoal, que criou o mundo com suas leis, não intervém na criatura e não se revela. Então, deísmo já é diferente, porque Deus, no teísmo, ele se revela. No deísmo, ele não se revela e não intervém. Ele não acompanha, ele não está na história da salvação. Então, é uma diferença muito grande. Monoteísmo, monotheos, um único Deus. Isso é o monoteísmo. Politeísmo, vários, teísmo, Deus, vários deuses. Enoteísmo, quer dizer, no grego, o prefixo quer dizer propõe a veneração de um Deus, mas não vai negar a existência de outros deuses. Diz que só um Deus tem que ser venerado, mas não nega a existência de outros deuses. Panteísmo, pan quer dizer tudo. Então, panteísmo quer dizer que tudo é Deus. O universo, natureza é Deus. É a mesma coisa, a natureza. Então, hoje existe uma cultura muito panteísta. Tudo é Deus, a natureza é Deus. Ele não é um ser supremo absoluto. Tem uma outra visão. Panenteísmo. Tudo em Deus. Tudo está em Deus. Deus e o mundo são idênticos, não são idênticos, mas o mundo é a existência do próprio Deus e é a forma de Deus se manifestar. Monismo, existência de uma única realidade, que é a do mundo material. O próprio mundo se explica por si. Eu não preciso de Deus. Como tem monista nesse mundo, né? Eu não preciso de ninguém. Eu preciso só da matéria. O dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu não preciso de Deus. É esse pensamento horroroso, egocêntrico, egoísta, que está permeado no mundo, que a gente tem que mudar isso com conhecimento das religiões, com conhecimento da palavra de Deus, do amor ao próximo. Isso é que muda essa mentalidade horrorosa. Dualismo. Admite a existência de duas forças superiores antagônicas, bem e o mal. E isso, o mundo é dualista. Ateísmo. A é negação, né? O prefixo a é de negação. Então, ateísmo não há Deus, a inexistência de Deus.
que se aproxima a do monismo, se lembra que nós falamos? E do panteísmo, pois tudo explica-se por si próprio, não preciso de Deus. E nessa parte, nós já estamos com 15 minutos, nós vamos terminar para, na próxima aula, falar dos elementos que vão constituir as religiões. E a gente vai entender que esses elementos estão presentes em todas as religiões. Tem muito mais coisas que nos unem nas religiões do que nos afastam. O que nos afasta do outro chama-se preconceito. E o pré-conceito, né, falando separadinho, é quando eu não consigo entender o outro. Então, se você estudar, você passa a ser menos pré-conceituosa. Então, espero todos vocês no canal. A próxima sexta-feira, com muita alegria, que tenhamos essa semana, final de semana rico de saúde, rico de amor, rico de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso coração. E que Maria abençoe com seu manto sagrado a nossa vida. A minha vida hoje em especial, estou pedindo à mãezinha que guarde, que me dê muita tranquilidade, muita paz para passar por esses momentos difíceis. Obrigado a todos vocês, minha gratidão. Um beijo enorme.